A Copa do Mundo de 2026 começa agora. 48 seleções, 3 países sede e a maior disputa do futebol mundial em campo. Mas antes da bola rolar, uma pergunta. Quem são os caras que podem decidir isso tudo? Quem são os jogadores que, quando aparecem em campo, têm capacidade de mudar completamente o destino de uma seleção? Hoje eu vou te contar quem é o melhor jogador de cada uma das 10 principais seleções do torneio, em ordem crescente, do 10º ao 1º. Não necessariamente o mais famoso, o mais decisivo, porque em Copa do Mundo, às vezes o maior nome não é quem aparece, e às vezes é exatamente quem a gente espera. Por isso já se inscreve no canal, deixa seu like e bora pro vídeo. 10. Holanda, Cody Gakpo. A Holanda não tem o craque dominante que outras seleções do top 10 têm. Não tem um Mbappé, não tem um Messi, mas tem um coletivo sólido, com identidade tática clara. E o jogador que mais ameaça desequilibrar individualmente é Cody Gakpo. Cody chegou no Liverpool num momento difícil para o clube e virou peça essencial. Velocidade, finalização, capacidade de jogar por dentro ou pela ponta, gols em momentos importantes. Gakpo tem tudo que um atacante de Copa do Mundo precisa ter. Não é o nome mais badalado da lista, mas é o tipo de jogador que some durante 80 minutos e aparece nos 10 que importam. Xavi Simons adiciona criatividade pelo meio, mas Gakpo é o perigo real. A Holanda tem histórico de surpreender em Copas, e o futebol holandês sempre produziu jogadores tecnicamente impecáveis, mesmo quando a seleção não é favorita. Se os tulipas avançarem fundo nesse torneio, as chances são grandes de que Gakpo vai ter sido o jogador mais decisivo. Num time sem um superstar óbvio, quem decide acaba virando lenda. Essa pode ser a Copa de Cody Gakpo. 9. Bélgica, Kevin De Bruyne. Uma geração inteira passou e a Bélgica não ganhou nada. Eden Hazard se aposentou sem erguer um troféu pela seleção. Lukaku desperdiçou chances inexplicáveis. A famosa geração de ouro belga vai embora sem uma taça, mas Kevin De Bruyne ainda está de pé e essa é a última chance real de mudar essa história. De Bruyne é um dos maiores meias que o futebol já produziu. Visão de jogo extraordinária, passe de 40 metros com precisão milimétrica, chegada à área, capacidade de criar do nada. Por anos consecutivos foi considerado o melhor jogador do mundo na sua posição. O City de Guardiola era uma máquina, mas a engrenagem que fazia tudo funcionar com elegância era De Bruyne. Aos 35 anos, o físico já não é o de antes, mas a inteligência de jogo compensou cada centímetro perdido de velocidade. Se a Bélgica fizer uma campanha histórica nessa Copa, vai ser porque De Bruyne recusou deixar essa geração encerrar em branco. Doku tem explosão. Courtois ainda é um dos melhores goleiros do mundo. E num jogo de Copa, onde a qualidade de um só passe pode mudar tudo, ainda não existe ninguém mais perigoso quando ele está em dia. 8. Marrocos, Achraf Hakimi. Em 2022, Marrocos chegou às semifinais e chocou o mundo inteiro. Eliminaram Espanha e Portugal no caminho. Pararam apenas na França. Foi a maior campanha da história do futebol africano. E um dos pilares centrais daquele feito foi Achraf Hakimi. Lateral direito do PSG, Hakimi foi eleito o melhor jogador africano. Levou a bola de ouro do continente. E ele não é o tipo de lateral que você escala para defender. É uma arma ofensiva. Veloz como poucos, técnico, com visão de jogo e capacidade goleadora absurda para um defensor. Nas suas subidas pelo lado direito, ele cria superioridade numérica que poucos times conseguem neutralizar. Em 2025, ganhou 6 títulos com o PSG, incluindo a Liga dos Campeões. Chega para essa Copa no melhor momento da carreira. Marrocos mudou de técnico e de estilo. Saiu do contra-ataque retrancado de 2022 e vai tentar jogar com mais posse e controle em 2026. Isso pode ser melhor ou pior. A Copa vai dizer, mas independente do sistema, Hakimi vai continuar sendo o jogador mais perigoso da seleção. Se Marrocos repetir ou superar o feito de 2022, vai ser porque Hakimi mais uma vez foi o melhor lateral do torneio. Não é só o melhor de Marrocos, é um dos melhores jogadores dessa Copa. 7. Alemanha, Florian Wirtz. A Alemanha chega nessa Copa num momento de transição geracional delicado. Veteranos como Kimmich e Neuer convivem com jovens que ainda não confirmaram tudo que prometem. E no centro dessa equação, como a grande esperança de uma geração, está Florian Wirtz, 23 anos. A história de Wirtz é fascinante.
Foi ele quem liderou o histórico título invicto do Bayer Leverkusen em 2024, encerrando o domínio absoluto do Bayern na Bundesliga com uma equipe que não perdeu um único jogo na temporada toda, um feito histórico. Depois disso, transferência recorde para o Liverpool por mais de 100 milhões de libras. A temporada no Atlântico foi irregular, longe do esperado, mas tem um detalhe importante: quando veste a camisa da Alemanha, Wirtz vira outro jogador, inventivo, confiante, perigoso. Nagelsmann tem um dom especial para extrair o melhor dele na seleção. A Alemanha não tem um goleador de área de referência, o que significa que o jogo criativo de Wirtz não pode vacilar. Se a seleção alemã avançar nessa Copa, vai ser porque ele tomou as rédeas e assumiu o protagonismo que a geração dele precisa que alguém assuma. A pressão é enorme, mas esse é exatamente o tipo de pressão que revela ou quebra um jogador de alto nível. Em Copa do Mundo, Wirtz costuma aparecer, e quando aparece, a Alemanha é perigosa. 6. Portugal. Bruno Fernandes. Vamos ser honestos, Cristiano Ronaldo vai estar lá, com 41 anos, e vai roubar todas as manchetes. O drama de uma última Copa, a busca pelo único troféu que escapou na carreira, a personalidade magnética. Cristiano é um evento em si mesmo. Mas o jogador mais determinante de dentro de campo, na análise técnica fria, é Bruno Fernandes. Bruno é o tipo de meia que carrega uma equipe quando ela precisa. No Manchester United fez isso por anos, às vezes num time que mal merecia ser salvo, e ele salvava. Na seleção portuguesa, ele é um maestro, o cara que acelera o ritmo quando a equipe precisa, que cria a chance do nada, que pressiona, que recupera a bola, que lidera com a postura de quem não aceita perder. Aos 31 anos, está no auge da maturidade como jogador. Portugal tem provavelmente o elenco mais fundo e equilibrado que já enviou para uma Copa. Vitinha e João Neves formam um meio-campo de elite. Rafael Leão e Pedro Neto têm velocidade e qualidade nas pontas. O treinador tem opções para todos os cenários, mas é Bruno quem dá identidade ao time, quem faz os outros funcionarem. Se Portugal for campeão, a narrativa vai ser de Ronaldo, mas o trabalho vai ser de Bruno. 5. Inglaterra. Harry Kane. Há um consenso crescente entre analistas e especialistas. Harry Kane pode ser o melhor jogador do mundo nesse momento, e o Kane dessa Mundial vai querer provar isso para todo mundo. Artilheiro histórico da seleção inglesa, Kane foi simplesmente implacável na última temporada pelo Bayern Munique, uma das campanhas mais goleadoras que um centroavante inglês já teve em toda a história do futebol europeu. O que impressiona em Kane não é só o volume de gols, é a forma como ele os marca. Posicionamento cirúrgico, finalização com ambos os pés, de cabeça e uma capacidade de distribuição que faz muita gente esquecer que ele é um número 9. Kane organiza, Kane abre espaço, Kane decide. A Inglaterra nunca ganhou uma Copa fora de casa. O único título foi em 1966, em Wembley. Kane tem 31 anos e essa pode ser a última chance real da geração dele. Bellingham, Saka e Declan Rice formam um elenco que tem tudo para ir fundo, mas a diferença entre ir às semifinais e erguer o troféu vai depender muito de quantos gols Kane fizer nas fases decisivas. Motivação não vai faltar, e quando um centroavante completo como ele está motivado numa Copa do Mundo, é um problema seríssimo para qualquer defesa do planeta. 4. Argentina. Lionel Messi. 38 anos, jogando na MLS, e ainda assim, qualquer análise honesta coloca Messi entre os 5 melhores jogadores desse Mundial. Isso não é romantismo, é dado. Segundo métricas avançadas de criação de valor, ele está no percentil 99. Isso é Messi com 38 anos, jogando nos Estados Unidos. Em 2022, ele entregou provavelmente a melhor Copa do Mundo individual de todos os tempos. 7 gols, 3 assistências, incluindo 2 na final. Carregou a Argentina num torneio onde o time não era bom o suficiente para ganhar sem ele, e ganhou mesmo assim, porque ele é Messi. A Argentina ficou dependente de um único jogador de um jeito que nenhuma seleção deveria ficar, e funcionou. Isso diz tudo sobre o que ele representa. A questão agora não é talento, é física. Consegue aguentar 90 minutos jogo após jogo num torneio de 7 partidas? A Argentina vai ter que gerenciar isso com inteligência, protegê-lo fisicamente nas fases de grupo, deixar o espaço para ele nos momentos decisivos do mata-mata. Quando ele tem espaço, ainda vai doer, ainda cria de um jeito que ninguém mais no mundo consegue.
A Argentina tem Julián Álvares, tem Di Maria, mas todos giram em torno de Messi, sempre giraram, e provavelmente sempre vão girar enquanto ele estiver em campo. 3. Brasil, Vini Júnior. O Brasil não vence uma Copa há 24 anos, e Ancelotti, que já treinou Vini Júnior no Real Madrid, que conhece cada detalhe do seu jogo, foi convocado justamente para mudar isso. Vinícius Júnior chega como The Best FIFA 2024, eleito melhor jogador do mundo. Com velocidade absurda, habilidade de driblar em espaços mínimos e capacidade de desequilibrar qualquer linha defensiva do planeta, ele é o grande trunfo da seleção. O problema, e esse problema é real, é que na camisa amarela ele nunca reproduziu consistentemente o que faz pelo Real Madrid. Apenas 9 gols em 49 jogos pela seleção até aqui. Num alto nível, esse número não impressiona. Mas aqui entra um fator que muda tudo: Ancelotti. Foi exatamente com o italiano que Vinícius explodiu no clube. O treinador sabe como posicioná-lo, como dar liberdade sem tirar a estrutura, como protegê-lo nos momentos difíceis. Se essa Copa for o palco onde Vinícius finalmente entrega na camisa do Brasil o que entrega pelo clube, o hexacampeonato deixa de ser sonho e vira projeto. Se não fluir, as chances do Brasil despencam. É simples assim. Toda a pressão de uma nação de 200 milhões de apaixonados por futebol está nos pés desse menino de 25 anos. Ele sabe disso, Ancelotti sabe disso. E a gente vai descobrir, jogo a jogo, se chegou a hora de Vinícius Júnior virar lenda também com a camisa amarela. Número 2. Espanha, Lamine Yamal, 18 anos. 18 anos e já carrega a Espanha nas costas como se fosse a coisa mais natural do mundo. Campeão da Eurocopa 2024, eleito melhor jovem do torneio, atuou ao lado de craques que têm o dobro da sua idade e foi o mais perigoso de todos. No Barcelona, já consolidou sua posição como um dos jogadores mais dominantes e assistidos do planeta. Não é hype, é realidade. Yamal já é, agora, um dos 3 ou 4 jogadores mais eletrizantes do futebol mundial. O mais impressionante é que ele nem pisca diante da pressão. Quanto maior o jogo, mais ele aparece. Isso não se aprende. Ou você tem ou não tem. Até Vinícius Júnior disse publicamente que Yamal tem capacidade individual de ganhar uma Copa sozinho, e Messi votou nele como o melhor jogador do mundo. Quando o maior de todos aponta o sucessor, a gente para e presta atenção. A Espanha chega como uma das grandes favoritas, com um sistema coletivo muito bem azeitado. Pedri, Rodri, Dani Olmo formam um meio-campo de elite, mas é Yamal quem cria o desequilíbrio individual que nenhum sistema consegue neutralizar completamente. Se essa Copa for o palco onde Vinícius finalmente entrega na camisa do Brasil o que entrega pelo clube, a Espanha chega muito forte para a Copa do Mundo. E ele ainda nem chegou nos seus 20 anos. Assustador. Número 1. França, Kylian Mbappé. E chegamos ao número 1. E não tem surpresa aqui, porque quando você fala em Copa do Mundo 2026, um nome domina a conversa acima de todos os outros: Kylian Mbappé. 27 anos, terceira Copa, capitão da França. Em 2018 era jovem e corria solto, sem pressão, e mesmo assim foi um dos melhores do torneio. Em 2022 foi vice-campeão apesar de ter feito uma final histórica, com um hat-trick que quase virou tudo de cabeça para cima. Tem o mesmo número de gols que Pelé nas Copas do Mundo, 12 em 14 jogos. Foi artilheiro da Champions e da La Liga na última temporada. Quando se trata de grandes palcos, Mbappé não encolhe. Mbappé cresce. Agora, em 2026, ele carrega o peso máximo. É o capitão, é o rosto, é a esperança de toda uma nação. A França tem um elenco absurdo. Dembélé, Olysée, Barcola, Doué, todos eles orbitam em torno de Mbappé. E se ele entregar o que entregou nos últimos 2 anos no Real Madrid, jogando num sistema construído para ele com a seleção que mais sabe usar suas características, o troféu pode muito bem ir para Paris. Kylian Mbappé é o jogador número 1 dessa Copa do Mundo, e o mundo inteiro vai estar assistindo cada passo dele. Esses são os 10 jogadores que podem definir a Copa do Mundo de 2026. 10 histórias, 10 pressões diferentes, 10 chances de eternidade. Qual deles vai aparecer quando mais importar? Isso só o campo vai responder.